Olá, eu sou a Silvia e nessa aula nós vamos ver as funções soma-cs e média-cs. A função soma-cs, ela efetua a soma em um intervalo de células e vai atender a vários critérios que serão combinados. Na aula passada, nós vimos a função soma-c, que efetuava a soma em um determinado conjunto de células, mas de acordo com um determinado critério ou condição. Soma-cs, na função soma-cs, nós podemos considerar vários critérios ou condições. Então, vamos aqui na célula H11, calcular o total de vendas dos premiados da filial São Paulo. Então, aqui eu vou ter dois critérios. O primeiro critério é que a filial seja São Paulo, e o segundo critério é que o vendedor tenha sido premiado. Então, vamos lá, igual, soma-cs. Aqui é o contrário do soma-c, né? O primeiro parâmetro que eu vou passar para a função é quais são os valores, qual é a região da planilha que vai ser considerada para efetuar a soma de valores. Então, vai ser o conjunto de vendas, ponto e vírgula. Qual é o intervalo onde eu vou pegar o meu primeiro critério? O primeiro critério vai ser filial, então eu vou considerar esse conjunto de valores aqui. Ponto e vírgula. O que eu quero considerar nesse intervalo para ser o meu critério? Então, eu vou considerar a cidade de São Paulo. São Paulo, filial São Paulo. Cuidado quando vocês informarem esse critério. Vocês têm que informar exatamente da forma como ele está escrito no conjunto de valores, senão o Excel não vai achar. Outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, né, em relação aos parâmetros que vocês têm que passar na função, às vezes são vários parâmetros e a gente não sabe bem a ordem em que eles devem ser informados, presta atenção aqui nessa janelinha que ele abre conforme a gente vai digitando a nossa função. Aqui ele vai indicando em negrito o que deve ser informado naquele momento. Ponto e vírgula. Agora eu vou pegar o segundo intervalo de critérios que eu quero considerar, que são os premiados, a coluna de premiados. Então, de D2 até D19, ponto e vírgula, e qual é o valor que deve ser considerado para atingir a nossa condição? É o valor S. E fecho parênteses. Eu não precisaria nem fechar o parênteses aqui, porque o Excel, nesse caso, né, se incumbe de terminar a digitação. Mas é bom que vocês tenham esse costume, porque muitas vezes a gente abre tantos parênteses dentro das nossas funções, que se a gente não fechar todos eles corretamente, o Excel vai acusar um erro na hora que a gente pressionar a tecla Enter. Então, vamos sempre nos acostumarmos a fechar todos os parênteses que a gente abre. Pressiono a tecla Enter e aqui, então, eu tenho o valor 115.300, que é justamente o total de vendas dos vendedores que foram premiados na filial São Paulo. Vou formatar como moeda. E aqui, na média de vendas dos não premiados da filial São Paulo, eu vou calcular a média considerando dois critérios, novamente, filial São Paulo e vendedores que não vão receber o prêmio. Então, a nossa função vai ser média cs. Qual é o intervalo de valores onde vai ser calculada a média, que vai ser da célula C2 até a célula C19, ponto e vírgula. Qual é o intervalo, primeiro intervalo de critérios? É na filial, ponto e vírgula. Qual é o valor que vai ser considerado? São Paulo, fecho aspas, ponto e vírgula. Segundo intervalo de critérios, a coluna premiado, ponto e vírgula. E qual é o valor que vai ser considerado para calcular a média? Nesse caso, nós queremos os não premiados, então é a letra N. E fecho parênteses. Pronto, já tenho os meus valores calculados aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e aguardo vocês na próxima aula.